Tudo na paz, queridos. Que bom estarmos aqui juntos, iniciando já às 6 da manhã a nossa live do dia. E a gente vai trabalhar aqui alguns princípios. Eu quero começar aqui com um princípio ligado à família, casamento, filhos, ligado a relacionamento. Depois a gente vai para uma outra área, que é a palavra, a fala, a fidelidade nos tratos e assim por diante. Então hoje e nessa semana e na outra, a gente vai trabalhar só esses princípios, um princípio por live, tá bom? Bom dia, paz. Um princípio por live. O primeiro princípio que eu quero passar aqui para vocês é a provisão masculina. O tema de hoje é provisão masculina. E tudo que eu falar aqui é na Bíblia. Tudo que a gente tratar aqui é bíblico. O que quer dizer a provisão masculina? Que o homem, ele é o que sustenta a sua casa. Ele é o primeiro mantenedor, sustentador da sua casa. É o primeiro. Pode ser o único, pode ser o primeiro, mas a responsabilidade maior, a responsabilidade primeira de provisão, de finanças, de recursos, é do homem. A Bíblia fala em Gênesis 2,15. Vou abrir a Bíblia aqui. Gênesis 2, versículo 15. Quando Deus ele cria o homem, ele faz o homem, ele forma o homem, ele coloca ele no jardim e diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar, para o lavrar e o guardar. Primeiro ponto aqui é o lavrar. Esse lavrar, cultivar, tem a ver com o trabalho. Isso é a provisão. Deus deu a responsabilidade do prover ao homem. Amém? Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar. A mulher pode trabalhar, sim. A única questão que precisa se observar é quando vêm os filhos. Porque quando o casal não tem filhos, tem como os dois trabalharem um período. Os dois levantam, os dois vão trabalhar, os dois voltam. Não tem ninguém para educar, não tem ninguém para treinar, ensinar, cuidar. E aí o casal está só, está em paz. Se o homem tem uma condição de provisão maior, onde a mulher pode ter um poder de escolher de ficar em casa e ser administradora do lar, que é uma responsabilidade, uma baita responsabilidade, cuidar do lar, ela vai levantar, vai cuidar, é louça, cozinha, comida, é arrumação, é toda essa estrutura da casa. Se o homem conseguir prover a tal ponto ela ficar pensando na gestão da casa, vai ser maravilha. Mas às vezes não dá, a realidade não é essa. Então o casal sem filhos, os dois levantam, os dois vão trabalhar, os dois vão empreender, os dois vão à luta. Mas sempre com esse entendimento. A paz de Deus abençoe. Sempre com esse entendimento, a provisão é masculina. A provisão é masculina. Biblicamente, isso é Bíblia, a gente trabalha com a Bíblia. Agora, vamos lá, o casal agora tem filhos. Quando vier os filhos, a mulher não tem como trabalhar um período inteiro e o homem trabalhar um período inteiro e ninguém criar os filhos. Quem é que vai criar os filhos? A avó, a tia, os vizinhos? A criança vai ficar entregue ao celular o dia inteiro? Não, isso não é responsabilidade. Isso é irresponsabilidade. Aí vai sacrificar quem? A mulher. Nesse intuito, porque a ele, ao homem, foi dada a responsabilidade de provisão. E a mulher agora vai cuidar dessa criança que eles trouxeram ao mundo. O marido e a esposa geraram essa criança. E agora aquela criança precisa de cuidados, de cuidados próximos,
de primeiros contatos, primeiros anos da vida, a formação daquela criança, a ligação maior com a mãe dentro de casa. E aí a mãe, ela ou vai ficar disponível àquela criança e o marido vai ter que sustentar, ou ela consegue trabalhar um meio período, que é o período que a criança está estudando, e ela consegue estar trabalhando meio período, ou um trabalho dentro de casa, um trabalho home office. Hoje tem muitas alternativas, né? Hoje a pessoa pode vender produto pela rede social, trabalhar numa empresa pela rede social, a pessoa pode ter um artesanato, enfim, tem uma variedade de atividades. Ela pode trabalhar com doces, com salgado, e ali a criança está com ela dentro de casa e ela vai acompanhando, porque é preciso desse acompanhamento. Uma criança que o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, ela vai dar problema. Porque não foi essa estrutura que Deus formou. Não é dessa forma que Deus quer. Um lar. Deu para entender? Então o casal, ele tem que pensar nisso. Na hora que o casal casa, ele tem que pensar, e aí? Vamos ter filhos? Vamos pensar em ter filhos? E se tiver, como é que vai ficar? Então é preciso pensar isso. E a mulher tem que ter a sabedoria, e o marido tem que ter a sabedoria, para quando vier os filhos, eles terem esse entendimento. Senão, daqui a pouco começam as reclamações. Ah, onde foi que eu errei? Por que que a minha filha está assim? Por que que meu filho está assim? Isso eu estou falando de uma família estruturada. Porque você encontra por aí mãe tendo que criar filha sozinha. Porque o homem só é um macho para fazer filho, mas não é homem para assumir. Infelizmente tem. No meio cristão não pode ser assim. No meio cristão, o homem faz um filho, ele vai assumir esse filho. Ele vai ser homem, ele vai ter caráter, ele vai honrar, ele vai assumir aquela paternidade. Ele é homem, ele é cristão, ele vive a Bíblia. Mas a gente conta por aí, muitas das vezes, às vezes até mulheres que têm os seus filhos e abandonam por aí. Abandonam. Marido que cuida, o ex que cuida, a sogra que cuida, a vizinha que olhe, a tia que dê conta. Isso não é cristianismo. Isso não é uma mulher cristã. Não é um homem cristão. Então a provisão foi dada ao homem. Agora veja um detalhe aqui. Essa provisão tem a ver também com 1 Timóteo 5,8. Vamos ver 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo. Vocês estão compartilhando, gente, para essa live chegar a tantas pessoas que precisam, para a gente ajudar mais pessoas. Porque a gente precisa ajudar mais pessoas. Nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem os princípios bíblicos e colocar em prática. Bom dia, Deus abençoe. Amém? Hoje a live é só um ponto. É só um ponto. Cada dia eu vou passar um princípio aqui para vocês. É bom vocês anotarem, tá? Eu peço que vocês anotem. E no culto hoje, eu vou dar sequência aos princípios que eu já ministrei ontem, tá bom? Para quem vai estar no culto hoje, eu vou avançar aqui na sequência, no quinto ponto. Aqui na live a gente está no primeiro, mas no culto, eu já falei, no domingo de manhã e domingo à noite, nós fechamos 4 pontos, tá? Eu vou para o quinto ponto à noite. Quem me acompanha nos cultos, a gente já viu a provisão masculina que eu estou falando aqui, proteção sacrificial, tá? Liderança amorosa e submissão voluntária. Amanhã eu vou falar aqui na live sobre a proteção sacrificial. Mas hoje no culto, você quer ouvir e aprender mais, que a gente tem mais tempo, aqui a live é rápida. No culto a gente vai ter mais tempo de tratar e você pode até também fazer perguntas. Aqui na live também você pode fazer pergunta, pastor, isso assim, dentro do que a gente está tratando. Tá bom? Mas à noite a gente vai seguir isso aqui, seguir os princípios. A gente vai para o quinto princípio à noite. E amanhã aqui na live
a gente vai para o segundo princípio. Eu conto com vocês para aprender, para vocês compartilhar a live, tá? Para compartilhar a live, para chegar a tantas pessoas. Vamos ajudar o povo, vamos ajudar outras igrejas, outros irmãos, outros pastores, outros jovens, outros casados. A minha irmã colocando aqui, ó, não fui ontem à noite, mas assisti em casa, foi bênção pura. Então, isso, ó, quem não assistiu ontem à noite, está no YouTube. Bota lá no YouTube da igreja, do Amor Real, você vai assistir. Tem o início ali da Santa Ceia, ministrada com o nosso bispo, José Alfredo. Aí depois vai ter o momento da palavra. Então assista, manda para a amiga, pede para o parente assistir, para o colega assistir. E vamos despertar o povo, ó, a aprender mais e mais. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito bom, tá vendo? Então, 1 Timóteo 5,8, deixa eu abrir aqui, ó. 1 Timóteo 5,8 diz assim, ó. Falando do homem, vamos, isso aqui abrange, né? O 1 Timóteo 5 hoje abrange a todo mundo. Mas falando dentro da questão masculina, a provisão masculina. Ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé. E é pior do que o infiel. Você vê que o próprio Deus é quem institui esse cuidado. O apóstolo Paulo falando aqui para Timóteo, ele diz, Timóteo, quem não cuida dos seus, ele negou a fé. Quantas pessoas que você conhece que sai pregando por aí e só quer fazer a obra e se esquece do casamento? Negou a fé. Pode pregar à vontade, negou a fé, está pior do que o ímpio. E tem que cuidar da esposa, tem que cuidar dos filhos, tem que dar conta. Às vezes a pessoa ela se enche de atividades, seja da igreja, seja de trabalho, seja de compromisso com outras pessoas, e se esquece da casa, se esquece da esposa, os cuidados à esposa, a provisão à esposa, a provisão aos filhos, o cuidado com os filhos. Os filhos vão crescer. Qual a lembrança que um filho tem que ter dos pais? Qual a lembrança que você tem do seu pai aí? Tem gente que não tem lembrança do pai. Tem gente que não lembra do pai abraçando, beijando, dando carinho, conversando, levando na praça para tomar um sorvete, ir no shopping, comer uma pizza. Tem filho, tem filha que não lembra do pai indo na praça, jogando uma bola com o filho, brincando com o filho, uma brincadeira lá dentro de casa, correndo atrás, ali, sorrindo. Tem filho, tem filha que não lembra do pai sentado à mesa. Mas no nosso meio cristão, não pode haver isso, gente. No nosso meio cristão não pode haver isso. O filho de um crente, de um homem de Deus, o filho de alguém que lê a Bíblia, sabe e aplica a Bíblia, sabe da sua responsabilidade de provisão, de cuidado, que cuida, um pai que cuida. Um filho que não fica assim, ai, será que meu pai vai abandonar a gente? Será que meu pai vai embora? Será que meu pai vai deixar a mãe? Será que isso aqui já até tem a ver com o ponto 2 que a gente vai ver amanhã. Mas o marido, ele mostra que é o provedor. Não deixa os filhos à míngua. Ele se vira nos 30, ele vai vender limão, ele vai capinar, ele vai pintar uma parede, ele vai fazer um curso de elétrica, um curso de pintura, ele vai levantar um muro, ele vai virar uma massa, ele vai coletar, ele vai catar, vai ser catador, ele vai reciclar, ele vai se virar, mas ele vai chegar com o feijão na casa, não vai deixar faltar o sal, o açúcar, a farinha, o café, a mistura. Ele vai prover. O filho quer um lápis, o pai não pode dar um lápis.
O filho quer um caderno, o pai não pode comprar um caderno. Estão falando de um homem cristão que ele vai correr atrás. A mulher quer fazer uma unha, a mulher quer ajeitar um cabelo, quer comprar uma roupa, quer comprar alguma coisa ali, e o homem tem que ser o provedor. Amém, gente? Ó, a irmã dizendo aqui, meu pai era provedor, mas isso não me lembro. Tá vendo? Que aí é o ponto 2. Você vê como é que, ó, o pai acertou e provedor. Mas e o 2 que a gente vai ver amanhã? Que é o que a gente acabou de falar. O protetor. Entendeu? Tem gente que não teve um pai protetor. Tem filha que foi estuprada na infância. Cadê a proteção do pai? Tem filho que foi estuprado na infância. Cadê a proteção do pai? Tem filho que foi abusado, não só sexualmente. Tem filha que foi abusada verbalmente. Era bullying para todo lado. Era humilhação, mas não tinha um pai presente. Não tinha um pai para conversar. O pai nem sabia o que a filha estava passando. Nem sabia o que a filha estava sofrendo. Ameaça, isso, aquilo. Cadê o pai? Que é o ponto 2. Amanhã a gente vai falar sobre esse ponto 2. Nós precisamos despertar, porque o mundo está perdido, gente. O mundo está perdido. Quem não serve a Deus que está me assistindo, tem a oportunidade de ver o que a sociedade não vai ensinar. E os cristãos, os que dizem e que devem servir a Deus, têm que viver isso aqui no dia a dia. Não podemos aceitar um homem que não seja provedor da sua casa. Não podemos aceitar um homem que não cuida dos seus, que não cuida da sua casa. Não podemos aceitar. Por isso que na igreja a gente está trabalhando isso, e se tiver problema tem que buscar ajuda. Tem que vir para o gabinete pastoral. O pastor vai abrir a Bíblia e vai mostrar, meu querido, aqui, ó, isso aqui é a sua função. Vamos ajudar, gente. Ninguém está aqui para prejudicar ninguém, não. A gente tem dito, vocês não estão sozinhos, a igreja não está sozinha, o povo não está sozinho. Qualquer um do mundo, qualquer um que não serve a Deus, que quiser ajuda, que quiser mudar, que quiser um lar abençoado, que quiser ser um homem provedor, a gente está aqui para ajudar. Por isso que essa live tem que chegar lá no seu grupo, onde você mora. Essa live tem que divulgar. Essa live tinha que estar nesses grupos aí grandes de rede social. Quantos homens precisam ouvir o que acabamos de falar? Me diz aí, a paz, meu querido. Quantos homens precisam ouvir isso que a gente acabou de falar? Muitos homens. Os pastores têm que ouvir, os evangelistas têm que ouvir, os presbíteros têm que ouvir, os missionários têm que ouvir, os diáconos, obreiros, os homens, os jovens que vão casar têm que ouvir isso aqui para aprender, para não errar. O solteiro tem que ouvir para não errar. E essa palavra que a gente acabou de falar aqui, que é o primeiro ponto só, eu peço aos homens que estão aqui, aos homens que estão acompanhando, para a gente levar isso aonde a gente for. Ajudarmos os outros homens. Ó, você tem que ser o provedor da casa. Você tem que ser o responsável por cuidar da tua família. Você tem que dar conta disso aí. Você tem que ser o homem. A mãe, os pais, falar com os filhos. Meu filho, você tem que ser o provedor. Você tem que ser o homem da tua casa. Os irmãos falar com os outros irmãos. Aonde chegar? Ajudar os homens. Porque muitos homens precisam de um apoio. Muitos homens precisam de uma orientação que nunca tiveram. Muitos homens não tiveram uma palavra dessa. Muitos homens não ouviram isso nunca na vida. Então nós temos que falar e ajudar. Amém? Esse é nossa live de hoje. Esse primeiro princípio aí, provisão masculina. Agora eu quero orar pelos homens. E vamos orar? Você que está aí, ora pelos homens da sua família, pelos homens que você conhece, pelos pais, para que Deus venha ajudar, porque não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo isso. Não é fácil, mas a gente pode chegar lá. E vamos chegar e vamos ver isso em nome de Jesus. Amém? Então, conto com todos vocês agora que estão aqui conosco, ao vivo, e vai ficar gravado
para a gente divulgar. Vamos orar? Orar por provisão masculina. O tema da oração é essa, para que os homens venham ser provedores. Ó Deus, nós te damos honras, te glorificamos pela oportunidade de receber esse ensinamento. Agora, meu Deus, colocamos os homens em tuas mãos. Tu disseste ao homem para ser o provedor, aquele que cuida das finanças, aquele que coloca o dinheiro dentro de casa. Ainda que, como explicamos aqui, a mulher possa trabalhar um período, se não tiver filhos, possa trabalhar meio período, se vier filhos, trabalhar em casa e assim por diante. Mas, Senhor, a responsabilidade maior é do homem. Senhor, toma os homens da nossa igreja, toma os homens que nos acompanham, toma os homens da nossa família, aqueles que vão ouvir essa live, aonde chegar essa live, meu Pai, que cada homem possa assumir o seu papel de provedor, de cuidar da sua família, de olhar para essa esposa e cuidar dela, prover a ela, tratar dessa mulher como a tua palavra manda, tratar dos filhos, prover para os filhos. Ajuda, Senhor, porque muitas das vezes enfrentamos dificuldades, enfrentamos situações difíceis. Dá força a esse homem, aquele que está buscando uma porta de emprego, um empreendimento, um negócio, abrir alguma coisa, fazer alguma coisa, fluir um fluxo financeiro. Dá direção a esse homem para que ele não desista, não olhe para trás, não retroceda, mas assuma o seu papel e vá em frente, e conquiste, e traga o alimento para dentro de casa, as contas, meu Pai, que precisam ser pagas. Ajuda, Senhor, esse homem a prover, a pagar essas contas de luz, de água, de internet, de comida, de alimentação, de estudo, disso, daquilo, de colégio, de curso, de toda essa área financeira. Abre as portas para esse homem, meu Pai, a tal ponto que ele traga os recursos, mas também consiga cuidar dessa mulher, cuidar dos filhos. Senhor, a tua presença nos ajuda, a tua presença nos dá essa graça. Ó Espírito Santo, nós não somos nada sem o Senhor, nós dependemos do Senhor. Dirige a nossa vida, os nossos passos, cada homem que está aqui na live, cada homem que vai ouvir essa live, venha ser abençoado por ti. Assim eu oro, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Amém, gente? E à noite? À noite eu espero todo mundo lá na igreja, que a gente vai dar sequência. Vimos 4 princípios, a gente vai para o 5º princípio e vamos avançando. Então convide alguém, coloca alguém do seu lado hoje na igreja, tá bom? Coloca alguém do seu lado. Traga um amigo, um vizinho, um colega, um parente, um colega de trabalho, um filho, uma filha, um irmão, um tio, porque a palavra vai continuar. A gente vai aqui em nome de Jesus. Vamos ver o povo vivendo o melhor que Deus tem, tá bom? E essa live joga nos stories, marca, põe nos grupos, tá bom? Vai lá no grupo que você faz parte, envia lá e faz um comentário. Queridos, amados, amigas, amigos, irmãos, assista essa live. Pode botar o tema lá, ó. O homem, ele é o provedor. Tema de hoje, provisão masculina. Coloca lá e vamos ajudar os homens. Deus abençoe. Um dia abençoado até a noite. Fique com Deus. Acompanhe os stories também que a gente vai comentando algumas coisas, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus. Graças a Deus.